Obrigado, Paula. Estou desligando meu celular aqui. Senão ele toca. Queria agradecer o convite da Comissão Científica da SOCESP, agradecer a presidente da SOCESP, que está aqui sentada na primeira fila, e agradecer a presença de todos. É sempre uma honra poder fazer uma aula no Congresso da SOCESP. Bom, cabe a mim explicar como manejar potenciais eventos adversos pelo uso de hipolipemiantes. Podia falar aqui que não tem e acabou a aula, né? Mas tem alguns. Então vamos lá. Está passando aqui no mouse mesmo? É no mouse, né? Tá, não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. E eu vou começar a aula já explicando como manejar esses potenciais eventos adversos, e é o jeito que eu vou terminar a aula também. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, quando a gente fala em eventos adversos das estatinas, é o risco-benefício da terapêutica. Isso já foi falado, inclusive, na sessão de hoje. Segundo, considerar a possibilidade desse evento adverso não ter sido causado pelo hipolipemiante, que é o efeito nocebo. Terceiro, atenção aos grupos de maior risco. Quando a gente inicia uma terapêutica hipolipemiante, a gente tem que prestar atenção se o paciente é renal, se é idoso, hipotiroideu. São pacientes que apresentam maior risco de ter evento adverso. Pacientes da reumato, não sei vocês, mas eu aceito muitos na Santa Casa, e eles são difíceis de tolerar a medicação. Um outro jeito de você prevenir evento adverso é se precavendo. Então, quando você vai iniciar a terapêutica hipolipemiante, a gente deve dosar as enzimas CPK, TGO, TGP, pelo menos, antes de iniciar o tratamento. E a gente deve também dosar quando muda de tratamento, muda de estatina, ou quando você aumenta a dose da estatina, para verificar se aquilo provocou aumento da enzima. E antes, para verificar se a enzima já não era aumentada. Conhecer também quais são as possíveis complicações do tratamento hipolipemiante que eu vou empregar no paciente. Diabetes, miopatia, elevação de enzima hepática. Como foi demonstrado aqui, AVCH, câncer, a gente já não se preocupa mais, LDL muito baixo. Esses são eventos que a gente não espera. A gente espera que o paciente possa desenvolver um diabetes, uma miopatia. Por último, vamos ver o que as diretrizes falam sobre isso. Então, primeiro, o risco-benefício. Para cada 1 milimol que a gente tem de redução do colesterol, cerca de 40 miligramas de LDL, a gente tem uma redução média de 22% de morte cardiovascular, 10% de mortalidade por todas as causas. Então, o benefício vale a pena correr o risco. É muito maior o benefício do que o risco da terapêutica hipolipemiante. Esse é um trabalho que a gente fez na Santa Casa, porque a gente cuida de pacientes já octogenários, tratados desde que eu abri o ambulatório de lípides há 14 anos, e os pacientes já passaram dos 80. Está todo mundo tomando a Torva de 80, que é a medicação que a gente tem no SUS, né? Porque se fosse de 160, a gente estaria dando 160, mas 80 é a dose máxima. Então, a gente dá 80 miligramas de atorvastatina e fica preocupado. Os pacientes têm 88 anos. Será que tem diferença? Então, a gente resolveu dividir em 2 grupos, esses pacientes idosos, abaixo e acima de 75 anos. Os que tinham abaixo de 75 anos, eles tinham uma média de idade de 65 anos. E os acima de 75, 82. E apesar de um declínio da função renal estatisticamente significativo entre essas duas populações, não houve diferença na eficácia nem nos eventos adversos. Pelo contrário, as transaminases hepáticas no idoso eram até mais baixas. Então, isso serviu para a gente encorajar e seguir em frente o tratamento desses pacientes considerados muito idosos. As possíveis complicações, a gente vê muito paciente, toma estatina de alta intensidade e virou diabético. Realmente, no estudo Júpiter, houve um aumento da incidência de diabetes, mas como o Francisco já colocou aqui, o paciente que desenvolve diabetes, ele tem fatores de risco para isso. Ou ele tem síndrome metabólica, obeso, resistência à insulina. E no estudo Júpiter, uma grande parcela da população tinha síndrome metabólica. Tanto é que eles eram inflamados e tinham PCR acima de 2.
Então, quando a gente vai ver os grupos de maior risco, a gente vai ver que tem para diabetes, síndrome metabólica, resistência insulínica, obeso e, olha aí, de novo, idosos, né? Idoso é mais renal também, então são os grupos que a gente deve se preocupar. Mas como está aqui na diretriz europeia, o paciente que tem essas características acima são os que vão mais desenvolver diabetes. Mas como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, eu tenho um paciente intolerante à estatina, por exemplo. É difícil, por quê? Primeiro, é difícil de você detectar. O paciente pode não ter sintoma e CPK alta. Ele pode ter sintoma e CPK normal. Então, a gente precisa ter uma atenção muito grande para identificar. E o diagnóstico geralmente parece que é subjetivo, né? Então você tem um paciente com dor, mas será que a dor é típica? Como é que é a dor desse paciente? Porque, por exemplo, o nível de CPK não é mais. Então, vamos ver como é que é essa dor, né? Mesmo na ausência de elevação de biomarcadores, né? A gente não tem uma coisa tão específica assim, a gente vai procurar pacientes que têm dores musculares em grandes grupos musculares, bilaterais, por exemplo, coxa, coxa, panturrilha, panturrilha, braço direito, braço esquerdo. E esse tratamento, ele pode vir associado, por exemplo, o paciente fez uma atividade física extenuante, ele ingeriu muito álcool, ou ele ficou com hipotireoidismo. Então, pacientes mais idosos, de novo os idosos, começam a apresentar hipotireoidismo subclínico, eles podem ter mais queixa de mialgia, mesmo que não aumente biomarcadores. A CPK pode ser normal. Agora, se acontecer isso, o que a gente faz? Por exemplo, às vezes o paciente tem dor e você não consegue nem diminuir a dose. Então, você pode dar estatina em dias alternados, trocar por uma estatina mais de menor intensidade, menor potência, né? Tudo isso vai prejudicar o que você planejou como meta para tratar esse paciente. Então, muitos pacientes acabam dando certo. Por exemplo, você está dando uma atorvastatina e ele não tolera, vai para a rosuvastatina, ele tolera. Ou ele não tolera a rosuvastatina, vai para a pitavastatina, acaba tolerando. Só que você vai perdendo a potência do tratamento quando entra a associação medicamentosa, com ezetimiba. É o que a gente faz muito em pacientes da reumatologia, para não impactar no alvo terapêutico que a gente planejou. Então, essa dor é do jeito que eu falei, dor em grandes grupos musculares, e que ela é chamada hoje, são sintomas musculares associados à estatina ou SAMs, é uma sigla do inglês. Os SAMs, esses sintomas musculares, eles são observados em 5 a 20% dos pacientes, em média. São mais registrados em estudos observacionais e também na prática clínica. Mas a gente tem que tomar cuidado porque muito disso é efeito nocebo. Então, quando a gente conhece o sintoma, o efeito adverso, a gente fica mais precavido quando o paciente faz uma determinada queixa. Às vezes a queixa não é do tratamento hipolipemiante, às vezes é uma artrose, ou uma osteoporose, alguma outra coisa que possa estar inflamando o tendão e doendo o músculo. Agora, 62% dos pacientes que param em estatina relatam que pararam por efeito colateral, o que é uma incidência extremamente elevada e fora do que diz a literatura. Então, o que a gente deve fazer? Vamos trocar a estatina ou diminuir a dosagem dela? A gente pode tentar as duas coisas, tentar uma estatina de menor potência, mas é extremamente importante a gente pesquisar alguma causa. Então, o paciente tem dor. TSH é uma boa pedir. Vamos ver. Será que a função renal piorou desse paciente? O clearance piorou? A estatina vai rodar mais tempo. Será que ele está tomando alguma medicação que passa no citocromo P450 3A4 e pode estar aumentando a sobrevida, a meia-vida da estatina? Então, a gente tem que excluir causas secundárias. E depois disso, se o paciente realmente não tolerar, procurar dar medicações que não sejam estatina. Então, como é que a gente vai manusear isso? Primeiro, a gente pode usar ezetimiba.
mas a ezetimiba é um inibidor da absorção intestinal que tem uma redução relativamente pequena do LDL, cerca de 18%. A gente pode usar sequestrante de ácido biliar, mas além da redução ser igual ou menor que a ezetimiba, ele tem muito efeito colateral, também age a nível intestinal. A gente pode usar inibidor da PCSK9, excelente, vou conseguir reduções de até 56%. Não vai ter efeito colateral, porque nos estudos Fourier e Odyssey, o efeito colateral do inibidor de PCSK9 é semelhante ao placebo. Porém, e o custo? Será que todos os pacientes vão conseguir comprar inibidor da PCSK9? E está chegando no Brasil o ácido bempedóico, que é uma esperança, né? O ácido bempedóico foi estudado recentemente no Clear Outcomes, que foi um trial em que pacientes intolerantes à estatina e que entraram no estudo tomando ou dose extremamente baixa de estatina, por exemplo, rosuvastatina 5 mg, pita 2 mg, ainda era permitido, ou não usava nenhuma estatina, e eles tomavam ácido bempedóico e poderiam também utilizar ezetimiba. O estudo Clear, ele mostrou uma redução de cerca de 15% no desfecho primário e 22% em média, 20% do LDL colesterol. Então, o ácido bempedóico, talvez associado à ezetimiba, seja uma saída, porque aí a gente ganha uns 40% de redução naquele paciente totalmente intolerante. E no estudo Clear também houve uma redução de mais de 20% da PCR ultrassensível, o que é um dado extremamente importante, que, como os senhores já sabem, o risco residual inflamatório é muito importante na aterosclerose. Para sintetizar, eu gostei muito desse algoritmo que a Sociedade Europeia de Cardiologia publicou, eu discordo de algumas coisas, então eu vou falar mais ou menos o que eles acham. Então, o paciente tem sintoma, tem rabdomiólise, esquece, vai suspender a estatina. O paciente tem um aumento de CPK acima de 4 vezes, vai suspender a estatina por 6 semanas, e depois de 6 semanas, você vai dosar perfil lipídico, dosar enzimas novamente, principalmente CPK, e vai tentar reintroduzir uma dose menor da estatina. E vai avaliar quanto que você conseguiu de redução e aquela meta pretendida de LDL. Se o paciente tem uma elevação de CPK menor que 4 vezes, você pode até continuar a tua terapêutica, por isso que é importante medir a CPK antes e avisar o paciente para não fazer atividade física 2 a 3 dias antes, porque alguns pacientes jogam futebol domingo e segunda fazem exame e dá 2.000 de CPK. Então é importante também ter essa avaliação fora de um período muito perto da atividade física. Mas se o paciente tem uma CPK abaixo de 4 vezes e tem dor, ele não vai suportar, vamos ter que suspender a estatina também. Se você suspendeu a estatina e o sintoma melhorou, então era da estatina. Então vamos tentar reintroduzir uma estatina em baixa dose, menor, ou trocar por uma menos potente. Se o sintoma persistiu, tirei a estatina, já tem 15, 20 dias e o sintoma persistiu, não é a estatina que está dando dor. Eu tive um paciente que ele tomava Simva 10 e na primeira dose, ele já é triarterial coronariano, e na primeira dosagem que eu fiz de colesterol, me ligaram do laboratório dizendo que ele estava com uma CPK de 8.000. Aí eu falei, nossa, é por isso que não deram mais de 10 miligramas. Aí eu tirei da ezetimiba. Passou 1 mês, 2, no terceiro mês, numa nova dosagem, veio a CPK, 12.000. Aí eu já estava acostumado. Eu falei, não, deixa ele aí, põe um sorinho, daqui a 12 horas a gente repete, a CPK baixa. Aí eu vi que não era da estatina, é uma miosite que ele tem. Então eu não vou dar muita dose de estatina, mas é uma crise que não é relacionada diretamente com a estatina. Ainda continuando no algoritmo da Sociedade Europeia, se você mudou a estatina ou não pode mais dar estatina, ou você reduziu a dose e você está abaixo do que você pretendia chegar com LDL, então você pode adicionar
ezetimiba. E como outra opção, a terceira seria adicionar inibidor da PCSK9. Hoje a gente tem também o ácido bempedóico aqui, essa diretriz é antes do estudo CLEAR. Então aqui o estudo CLEAR, que eu já falei para os senhores, e queria concluir dizendo que, e concluir do jeito que eu comecei, como é que a gente vai manusear os eventos adversos das estatinas. O risco de evento adverso é muito menor que o benefício da terapia hipolipemiante. O evento adverso, de novo, pode não ter sido causado pela estatina. Maior cuidado ao tratar pacientes idosos, renais, hipotireoideu, pacientes com fibromialgia, artrose, pacientes da reumato. Solicitar as enzimas hepáticas e muscular antes, após mudança de estatina ou aumento de dose da estatina. E conhecer as complicações clínicas e esperar se você vai deparar com elas ou não, que é diabetes, principalmente, miopatia e elevações enzimáticas. Obrigado pela atenção e vamos para as perguntas.